Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Viva a Vida. Aqui você encontra vários assuntos. É um programa que agora está muito mais interativo, com inúmeros assuntos no mesmo programa. Então, os nossos blocos têm aí assuntos diversos. Eu espero que você goste, que você esteja aí nos acompanhando. E muito obrigada por nos receber na sua casa. Vem com a gente! Hoje nós estamos aqui na Escola Fego Camargo, nós estamos nessa exposição maravilhosa. A Leda Monteiro está aqui nos acompanhando desde o início e essa é uma obra de um dos professores daqui, o professor Álvaro Luiz, é isso mesmo, né, Leda? E é o surrealismo. Surrealismo, é isso? Exatamente. Fala para a gente um pouquinho sobre esse trabalho magnífico. Aqui nós estamos nessa exposição, vocês estão vendo aí, né, todas as obras que estão expostas são de alunos do professor Álvaro, não é isso? Não, de vários professores. De vários professores. Vários professores. Nós estamos aqui na Galeria de Arte Lenita Freire, numa exposição que é o Salão da Criança, que foi aberto a semana passada, com obras dos alunos dos vários professores da área de artes visuais, com o tema surrealismo. O professor Álvaro é um dos professores de artes visuais e a especialidade dele, né, é o surrealismo. Nós estamos aqui com uma obra dele. Magnífica. Então, os alunos fizeram uma exposição com esse tema e como uma homenagem ao professor Álvaro. E teve uma exposição só de obras dele também, você me falou. Teve, há uns dois meses atrás, teve uma exposição só com as obras do professor Álvaro, as obras surrealistas dele. Além das obras surrealistas, além dessa vertente, né, das artes visuais, quais as outras searas de artes visuais que tem aqui na Escola Fego Camargo, você sabe? Olha, eu sei algumas, né? Não é a minha área, mas eu sei que tem cerâmica, a pintura em tela, desenhos, em todas as... Tem aquele linguagens. tradicional também das pessoas serem retratadas, paisagens, casarinhos, o óleo sobre tela vários, e outros. Dependendo da faixa etária, e cada professor tem uma especialidade também. E tem idade mínima, você sabe? Eu acredito que para essa turma aqui, para a área de artes visuais, é entre 10 anos mais ou menos. Muito bom. Então, olha, você que está em casa e que tem um talento aí dentro da sua casa, por favor, manda aqui para Fego Camargo, porque eles vão receber de braços abertos. Leda, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Por favor, transmita nossos agradecimentos ao professor Álvaro e a nossa homenagem, porque realmente ele está de parabéns. Nós temos uma alegria muito grande de te receber aqui, Virgínia. Obrigada. Nós estamos aqui falando sobre hábitos e nós demos um exemplo sobre, no programa anterior, sobre a pessoa que entra numa reunião da empresa e fica quieto porque ele sente uma insegurança enorme dentro dele e aí o comportamento é ficar quieto. Aqui a recompensa é evitar a rejeição, a crítica e assim se proteger. Agora, imagine uma situação um pouco diferente. Você entra na reunião e luta contra a insegurança e fala o que precisa ser dito, né? Você fala, acha, o que precisa ser dito, você fala. Tudo que você fala é bem recebido pelo seu time, mas só teve uma coisinha que foi criticada pelo seu chefe. Você sai da reunião e só fica pensando naquela coisinha, sentindo uma angústia enorme e o seu foco fica lá, ruminando essa angústia, nessa emoção de angústia e que vai culminar assim, não em comportamentos, mas em cognições e afetos. Olha só, aqui não culmina num comportamento só, mas também nos afetos e no raciocínio. As cognições alteradas vão ser alteradas porque o foco é cognição. Você tem que focar, você tem que raciocinar. Sentimentos negativos de derrota e tristeza, ou seja, os afetos vão ser alterados. Qual a recompensa disso? Pode ser alimentar o seu perfeccionismo, por exemplo. Assim, nem sempre o desfecho do hábito é um comportamento.
Podem ser cognições, afetos ou ambos. Lembra que nós falamos que o gatilho produz a necessidade e o desejo produz o desfecho e a recompensa? Olha só, o desfecho muitas vezes pode ser um afeto, uma cognição ou uma mistura dos dois. O que você precisa para mudar os seus hábitos? Sempre que você quiser mudar ou adotar, algo diferente na sua vida, a primeira coisa é identificar os gatilhos, as necessidades e desejos, os desfechos e as recompensas envolvidas nesse hábito. Isso é extremamente importante se você quiser mudar um hábito que já está instalado, enraizado em você. As ferramentas para mudança de hábitos focam justamente nesses 4 elementos: gatilho, necessidades e desejos, desfecho e recompensas. Veja só, a preguiça, por exemplo, ela é profundamente afetiva e é o gatilho para procrastinação, por exemplo. A ansiedade é o gatilho de comportamentos autodestrutivos. O perfeccionismo é o gatilho da ansiedade. Até o seu foco pode ser gatilho de coisas boas ou ruins, dependendo de onde você está prestando atenção. Tudo isso vem do hábito. Existem bons hábitos que nós devemos manter. Existem maus hábitos que nós devemos mudar. E existem bons hábitos que nós podemos adquirir, por exemplo, Então, vamos prestar atenção nesses 4 elementos do hábito e vamos mudar o que é necessário para bem e para mal? Até o próximo programa. A filósofa Lúcia Helena Galvão, ela fala uma coisa muito interessante nas palestras dela. Ela fala que quando a gente deixar esse mundo, a gente tem que olhar para trás, olhar quais as pegadas que nós deixamos nesse mundo enquanto nós estávamos aqui. E nós temos que ter orgulho de tudo que nós fizemos para melhorar o mundo, porque o objetivo de todos os seres humanos é realmente alcançar valores, virtudes e sabedoria. E eu posso dizer para vocês que hoje eu estou realmente muito entusiasmada e muito surpresa com tudo que eu estou vendo aqui no Projeto Esperança de Taubaté. Quero apresentar para vocês aqui a Matilde Alves, que é a idealizadora do Projeto Esperança, e a Catherine Fernanda, que é a assistente social daqui. Eu queria saber um pouquinho, Matilde, como é que começou esse projeto? O que você pensava na época? Foi difícil? Você teve amparo, apoio? Você começou sozinha? Como é que funcionou isso? Oi, Virgínia, que bom tê-la aqui. Olha, o Projeto Esperança, ele já está com quase 30 anos aqui no Jardim Sônia Maria. E ele começou porque nós trabalhávamos, eu sou moradora daqui, e nós trabalhávamos na catequese. E essa catequese, ela era de setor, então dava a oportunidade para visitarmos as famílias. E nesse território, aqui não tinha casa de alvenaria, era o lixão, e as casas eram de zinco, de papelão, e as famílias numerosas. E não adiantava você falar de um Deus maravilhoso para a criança, onde ela está vivendo a desigualdade. Passando fome, muitas Passando vezes, fome, numa situação muito vulnerável, Sim. Aí nasceu a ideia, o porquê não fazer algo para melhorar as condições de vida dessas crianças e desses adolescentes do bairro. Nós pensávamos numa coisa muito pequena, apenas no nosso bairro, ao redor desse território que não tinha teto. Nós começamos debaixo de uma árvore, de um pé de ipê amarelo, sentada na guia das calçadas. A gente vai ficar até arrepiada. Então, foi assim, até conseguir esse espaço, nós fazíamos isso,
sentado na calçada com as crianças. E ali nós fomos conhecendo, Virgínia, conhecendo cada realidade, né? E fomos pensando nesse espaço, nesse lugar. Conseguimos, com a prefeitura, né, o espaço, a prefeitura cedeu um salão comunitário e nós iniciamos o nosso trabalho aqui. Não fiz nada sozinha, só tive a ideia iluminada pelo Espírito Santo. Mas que precisa, né? Alguém que vá na frente chamando outros de boa vontade, não é isso? Sim, mas a fundação, né, foi feita por várias pessoas que tinham o mesmo compromisso com as crianças. E foi acontecendo e cada vez mais aumentando o número de voluntários. Aqui tudo era feito de forma voluntária. E nós não pensávamos nem em documentação e nada disso, a gente só queria um lugar, um espaço para poder colocar, concretizar, né, aquilo que estava idealizado. É isso, né, Matilde? Isso. E assim teve início a história do Projeto Esperança há 27 anos atrás. No próximo programa, eu quero conversar com a Catherine sobre como que o Projeto Esperança pode continuar e melhorar. Ela, como assistente social, inclusive, vai explicar para a gente qual é o público que o Projeto Esperança abarca. Até lá! Nessa semana, estaremos conversando aqui com a Renata Mendonça, psicóloga. Ela é especialista em psicologia positiva e prevenção ao suicídio. E nós a chamamos aqui para conversarmos sobre a culpa. Obrigada, Renata, por estar aqui conosco. Por que que as pessoas têm tanta dificuldade em assumir o próprio erro? Está muito ligado, Virgínia, com a baixa autoestima. Né? Isso gera um desconforto naquela pessoa, isso gera uma insegurança. Então, a pessoa geralmente não assume a culpa. Mas o quanto é importante assumir essa culpa, porque aí entra naquilo que a gente falou do autoconhecimento. Entender que eu errei e entender que está tudo bem a gente errar e pedir perdão. Isso é humano, né? Com certeza. Muito bem. Culpar os outros ajuda? Será? Não, com certeza não. Porque aí pode momentaneamente pode resolver um problema, mas pode causar outro depois, né? Sem dúvida, você vai ter um outro problema depois, porque aí você tira a sua responsabilidade, né, de resolver uma situação. E não vai adiantar nada, porque você culpa o outro, mas aí você também não se trabalha, você não vê o que pode fazer para melhorar, qual o melhor caminho para seguir. Eu preciso ter uma conversa. E, às vezes, quando eu assumo essa culpa, eu aprendo muito. Né? Eu aprendo como ter uma conversa, eu aprendo como me portar. Humildade, às vezes, né? Porque é difícil, né? Essa questão de... Eu acho que assim, para a gente aprender alguma coisa, para a gente abandonar a necessidade de estar sempre certo, tem que ser humilde. E a pessoa só aprende alguma coisa nova quando tem humildade para entender que não sabe tudo. Né? A vida o programa Viva a Vida, sempre aprendiz, a gente está aprendendo aqui o tempo todo. Sim, né? Mas para isso tem que ter humildade mesmo. Tem que ter humildade. E para reconhecer o erro e aprender com ele, então, o exercício da humildade é importante. Importantíssimo. Pessoas orgulhosas, que têm aí baixa autoestima, né? Elas não conseguem assumir a culpa porque elas não conseguem ter a humildade, é isso? Sim. De reconhecer Também. Que estavam erradas? Muitas vezes as pessoas elas não conseguem perceber, né? E eu acho que é legal aquela pessoa que tudo é culpa do outro.
sabe? Aí é legal Aquele que a dá gente de parar vítima, ele faz isso, né? Isso, O vitimismo vitimismo. sempre está culpando o outro, nunca é culpa dele, né? Isso, exatamente. É o governo, é o tempo, é o vizinho, O pai e a mãe. é o pai e a mãe. Né? O pai e a mãe, então, coitados. Nossa. Né? Tudo é o pai e a Tudo mãe, é né? pai e a mãe, Tudo né? é o pai e a mãe. É. Então, acho que é legal parar para refletir, assim, será que sempre eu tô certo? Será que todo mundo tá errado e eu sempre tô certo? Acho que esse é um Agora, caminho. no outro extremo, quem se sente muito culpado por uma situação também não deslancha na vida, né? Exatamente. Eu acho que é importante assim, o que eu faço com isso? Porque a culpa por si só, ela paralisa. Você fica ali, fui culpado, ok, e fico ali E fica se martirizando, né? martirizando e Fica se patinando boicotando. Isso. Eu assisti Top Gun, Maverick, né? E você percebe que o Tom Cruise, né, que faz o papel do Maverick, ele é realmente assim um as no volante, ele tem muito conhecimento, ele é chamado para realmente ali no filme treinar os melhores dos melhores, né? Mas a culpa pelo amigo dele ter morrido, lembra lá em 1986 no Top Gun 1, o paralisa. E ele não consegue, tanto que ele fica numa patente muito mais baixa. Os colegas dele chegam a patentes, né, muito superiores e ele acaba ficando. É isso? A culpa também faz isso com a pessoa? Também. É isso que a gente está falando, paralisa, né? Então, em vez dele conseguir fazer alguma coisa para mudar isso, ele fica preso naquilo e não caminha, né? Não vira essa página. O emocional é tudo na nossa vida mesmo, né? Eu acredito muito nisso, assim, ele é uma grande porcentagem aí. Por isso que o autoconhecimento é importante, porque quando você conhece em você mesmo a emoção que você está sentindo, consegue lidar com ela, me corrija se eu estiver errada, mas aí é quando você deslancha. Isso é o desenvolvimento pessoal e profissional que todo mundo devia ter, né? Isso deveria ser dado nas escolas e nas faculdades. Gente, muito bom. Renata, muito obrigada por hoje, né? E eu quero conversar com você no próximo programa sobre autossabotagem. A gente até já iniciou isso aqui, esse assunto um pouquinho sem nem perceber, mas a autossabotagem realmente ela também paralisa a nossa vida, não é isso? Sem dúvida, paralisa. Muito bom. Então, no próximo programa nós vamos conversar com a Renata sobre autossabotagem. Nos aguarde. Gente, hoje eu estou aqui com essa turma bonita, o diretor pedagógico, o Josemir, aqui o professor Guilherme Toledo e aqui alguns alunos da turma GMP, é isso mesmo? Grupo Moto Propulsor. Muito bom. E eu gostaria de saber agora, Josemir, a história dessa aeronave aqui, que ficou conhecida como a aeronave do bueiro, é isso mesmo? Essa é uma aeronave Aerobueiro. É o nome dela mesmo. É o nome dela. Não, é o nome dela. É uma aeronave argentina que veio para o Brasil, né? E essa aeronave era utilizada no Aeroclube ali em Taubaté, dentro do comando da aviação. E ela sofreu um acidente lá dentro do estacionamento. E ficou totalmente danificada e condenada pela ANAC. E aí, pensando nisso, foi doado para a escola como material de instrução. O professor Guilherme vai poder explicar melhor esta história. Muito bom, gente. Eu achei que ela tinha caído, destruído um monte de motos, porque foi isso que me falaram, mas que ela tinha caído dentro do bueiro, o apelido tinha sido Aerobueiro por causa disso. Entendo tudo de jurídico, meu filho, aeronave, não entendo nada. Professor, como é que foi essa história? E aí serve agora de ferramenta, é isso? Exatamente. Então a história foi mais ou menos isso. Essa aeronave ela é utilizada para treinamento de novos pilotos, né? Então no caso dessa aqui em específico, tinha um instrutor de voo e um aluno fazendo o seu voo de instrução. E aí ela teve um problema, né, mecânico e foi feito um pouso de emergência, mas a aeronave não conseguiu chegar até a pista. Ela acabou pousando realmente em cima das motos, no estacionamento lá da aviação do Exército aqui em Taubaté. Eu era estagiário nessa época, né? Então eu estava lá nesse dia também. Aí essa aeronave, ela foi doada para a escola como um meio de instrução, importantíssimo para a gente. E aí nós tivemos um aluno
que é o Natan, que está aqui do meu lado, que ele é um verdadeiro abnegado, né? O Natan, ele assumiu para si um compromisso com essa aeronave na restauração dela, para que os outros colegas pudessem utilizar essa aeronave na melhor forma que a gente pudesse deixar, né? Então, eu acho que ninguém melhor do que o Natan, que é o pai do aerobueiro, que não caiu no bueiro, contar essa história, o que ele tem feito, né? E como eu disse, o bichinho da aviação que picou o Natan, a gente consegue enxergar isso agora nele trabalhando aqui todos os dias. Natan, vocês fazem parte de qual grupo aqui da escola? E aí você conta para a gente a sua participação na restauração aqui dessa aeronave, por favor. Eu sou o Natan Galvani, sou do grupo Motopropulsor. A aeronave, eu já conhecia essa aeronave, eu tive o prazer de ver ela voando antes do acidente dela. Eu também estava no quartel na época, quando ela sofreu o acidente. E eu conheço razoavelmente bem ela, por ter já feito curso de piloto, já voei numa aeronave parecida com essa. E ver ela no estado em que ela estava quando ela chegou aqui foi bem triste, porque ela serviu para muita gente, como inspiração, tanto de voo quanto para incentivar as pessoas a quererem voar. E ver ela no estado que ela estava foi realmente bem triste. E como foi falado, eu faço parte do grupo Motopropulsor, não tem muito a ver com a parte de célula, que é a parte que mais deu problema na queda. Deu a asa, a parte de pintura dela ficou bem estragada depois de muito tempo dela parada por conta das investigações. E foi um desafio bem grande quando ela chegou aqui. A gente não tinha ideia de que seria tão desafiador assim, por conta dela estava razoavelmente bonita visualmente. Mas depois que a gente começou a mexer realmente nela, ela começou a apresentar uns problemas bem maiores do que a gente imaginou que ela teria. Mas o nosso grupo é extremamente esforçado, mesmo não sendo de célula, é um grupo extremamente esforçado e que quer coeso e trabalha bem junto. Isso é um forte da nossa turma. É uma excelente equipe. E se não fossem eles, eu já teria desanimado há muito tempo dessa aeronave. Então eu agradeço a todos eles, agradeço aos professores e à direção também por conta de ter deixado eu mexer nessa aeronave, porque eu não deixaria eu mexer nessa aeronave se eu estivesse no caso dele. Mas ainda bem que eles deixaram. Essa aeronave, eu espero que futuramente ela sirva não só como meio de instrução, mas para inspirar os próximos alunos a quererem mexer em aeronave, porque é uma paixão que eu gostaria de ter a chance de mostrar de uma forma mais palpável para as pessoas. Eu acho que esse é o melhor jeito de demonstrar, é ter uma aeronave que foi feita por alunos e para os alunos. Natan, muito obrigada. O Natan é um exemplo e uma inspiração junto com a sua equipe de excelência, liderada aqui pelo professor Guilherme Toledo e com a direção aqui do Josemir, que é o diretor pedagógico aqui do ENCA, e é um exemplo realmente de paixão. É isso que eu vejo aqui. Paixão por parte de todos vocês. Paixão racionalizada, inclusive, que paixão é um estado de demência temporária na neurociência. Não sei se vocês sabem disso, que dura de 12 a 18 meses só, viu? A pessoa parece estar, né? Mas é uma paixão racionalizada, onde vocês colocam amor naquilo que fazem e tem não só o sonho, mas o objetivo. Eu acho que isso é espetacular, é o que vocês promovem aqui. A busca de um objetivo maior, que é o conhecimento. Parabéns a todos vocês. No próximo programa nós vamos continuar conversando, porque aí nós vamos conhecer o motor aqui dessa aeronave e o trabalho que está dando para restaurá-lo. Nos aguarde. Dr. Fábio De Rico vai hoje conversar conosco sobre holding. Dr. Fábio, o que é a holding?
A holding, hoje, holding patrimonial, nós temos a holding pura, que é a empresa criada especificamente para participar de outras empresas. Tá? Atualmente, utilizamos também a holding batizada como holding patrimonial ou holding familiar, para que possamos colocar dentro dessas empresas os nossos patrimônios, seja imóvel, seja aplicações financeiras, tudo aquilo que for patrimônio. Qual é o objetivo da holding? Para que a gente evite o inventário. E o inventário gasta-se muito em comparação à holding? Sim, o inventário hoje, a média de uma dilapidação patrimonial em torno de 20%, hoje sem precisar vender um imóvel para pagar a conta. Tá? Em relação à holding. A holding hoje tem uma economia mais de 80% em relação à despesa final do inventário. O inventário precisa pagar o quê, doutor Fábio? No inventário é necessário pagar o ITCMD, que é o Imposto Causa-Morte, que aqui no estado de São Paulo ainda está 4% a alíquota. Precisamos pagar os honorários do advogado, que pela tabela da OAB, o mínimo hoje está em torno de 6, 7% do valor. Tá? Se for um inventário extrajudicial, que é mais rápido, se paga a escritura do inventário para o tabelião de notas e, logicamente, depois, ao final, registrar o inventário no cartório de registro de imóvel. Além de todas as certidões. Além de todas as certidões. E se tiver um testamento, ainda tem que fazer a abertura e registro do testamento perante o juiz. Aí o juiz autorizando, se não tiver menores, né, se tiver tudo certinho, todo mundo de acordo, aí ele autoriza fazer o inventário extrajudicial. Agora, inventário e holding só se faz quando o imóvel está registrado no nome da pessoa, é isso? Sim, o indicado, o ideal é fazer a holding quando o imóvel já está no seu nome. Pode-se montar a holding com imóvel financiado? Pode, mas você vai precisar da anuência do credor fiduciário. Do agente fiduciário. Para que possa fazer essa migração. Exato. Entendi. E, por exemplo, se eu tenho só a posse de um imóvel, né? Vamos aqui tirar nossas dúvidas. Eu comprei um imóvel com contrato de gaveta, está registrado o nome de outra pessoa, mas eu já comprei de um terceiro que também comprou assim, e nós temos só um contratinho particular, feito por advogado, certinho, mas é um contratinho particular, então eu não tenho um imóvel registrado no meu nome, só tenho a posse desse imóvel. Posso fazer holding inventário? Você vai poder colocar a posse dentro da holding, né, como cota, como participação. No entanto, essa empresa passará a ser dona através desse contrato particular para futuramente poder legalizar. Uma das vias seria usucapião. Entendi. E também pode ser, por exemplo, uma outra forma qualquer de regularização, mas é obrigatório, então, regularizar esse imóvel. Precisa, porque quando se tem a posse, você não tem a titularidade ainda do imóvel. Exatamente. Então, no registro de imóveis, não tem como registrar. Entendi. Então, a holding, na verdade, ela traz muitas vantagens tributárias com relação ao inventário. É isso? Sim. Que eu entendi? A holding, ela traz uma economia tributária em torno de 80% da despesa total do inventário. Uau, é muito, hein, gente? É muito, muito, muito mesmo. E para quem que é a holding? Só para quem tem muito patrimônio? Não, a holding é indicada já para quem tiver qualquer patrimônio. Eu tenho um apartamento simples, uma casa simples, não importa. Tendo patrimônio, é indicado fazer a holding. Muitos perguntam, mas eu não tenho filhos, o que eu posso fazer? O seu patrimônio vai ficar para alguém. Tá? Então, convém aquela pessoa que você ama, você ao fazer a holding, você já vai destinar dentro da própria holding as cotas para aquela pessoa que quando você não estiver mais aqui, seja direcionada para ela. E pode ser instituição de caridade, por exemplo? Sim. Pode ser pessoa jurídica? Pode ser pessoa jurídica. Muito bem. No próximo programa eu quero conversar aqui com o Dr. Fábio De Rico sobre holding. Vamos continuar esse bate-papo, mas eu quero saber com relação aos herdeiros necessários se tem que ser respeitados. Filho, pai, cônjuge, mãe, né? E por aí afora, netos. Será que pode? Vamos ver isso depois? Então, Gustavo, resumindo,
que a gente pode falar sobre o hábito para quem está em casa? O hábito, então, são comportamentos automáticos. E a gente não vai escapar do hábito, seja bom ou ruim. Certo. Não tem como. Eu quero viver sem hábito. Se você viver sem hábito, você teria que ter um HD do tamanho infinito. O cérebro é limitado, né? Limitado, apesar de ser um espetáculo de órgão e capaz de fazer tantas outras coisas que a gente ainda não descobriu, mas o hábito ele serve justamente para otimizar recurso. Né? Então a gente pode escolher em ter bons hábitos ou hábitos ruins. E hábitos ruins, eles acontecem, e os bons também, de maneira muito automática, na repetição. E é importante que depois que ele está instalado, ele vai fazer muito estrago ou fazer muito benefício em nós. É mais fácil adquirir um hábito ruim devido ao prazer e recompensa ou um hábito bom? Pergunta muito inteligente. Não tem a menor dúvida que um hábito ruim. Não tem a menor... Nosso cérebro, ele vive querendo recompensa. E as recompensas quase sempre são imediatas. Sim. E recompensas imediatas é sinal de comportamento perigoso. Exemplo. Qual que dá recompensa imediata? Comer um prato de salada ou um barril de Nutella. Nutella, né, gente? Recompensa imediata. Sim, certo? sim. Acordar às 6 horas da manhã para ir para a academia ou ficar dormindo até às 8, 9 horas da manhã? Qual que é a recompensa imediata? A preguiça de ficar na cama. A preguiça. Né? Então é muito mais fácil a gente ter hábitos ruins do que bons. Então isso é um alerta para todos nós, para que nós tenhamos ali uma mentalidade de reflexão e de policiamento. E né? saber falar não. E saber falar não. E tem coisas na vida que não tem barganha. Sim. A gente não pode barganhar com a gente em algumas coisas. É porque o nosso cérebro ele é terrível, ele prega peças, né? O tempo todo. Repare que tudo que a gente criou para facilitar para você, né? A gente não anda mais de cavalo, a gente vai de avião. A gente não precisa mais até o orelhão colocar ficha e ligar, a gente faz no celular, né? Então, as coisas que a gente inventa é para facilitar a nossa vida. Sim. E por que nosso cérebro deseja tanto facilitar a vida? Porque ele poupa energia. Ele vai fazer de tudo para poupar energia, porque para a gente sobreviver, a gente tem que otimizar recursos cerebrais. E o hábito é uma maneira disso acontecer. Mas para algumas coisas a gente tem que falar não e cultivar bons hábitos. E bons hábitos depende de uma palavrinha, que é esforço. É esforço. Mas esforço gasta energia, né, doutor Gustavo? Por isso gasta energia, e aí a gente tem que ficar pensando, raciocinar, pensar, dizer não, né, enfrentar situações gasta muita energia. Gasta energia. Que é um recurso limitado. Agora, ou a gente vai gastar energia agora para ter uma boa vida, ou a gente vai poupar energia agora e depois gastar mais energia ainda para consertar o que a gente poupou. Muito interessante, viu? Olha. Não é? Então, Gustavo, e agora com relação aos hábitos, existem alguns gatilhos. Perfeito. Que eles fazem com que a gente automaticamente, inconscientemente, a gente avance para aquele comportamento habitual. Perfeito. Né? Perfeito. Posso dar um exemplo? Por favor. Meu? Então, quando eu estava fazendo doutorado, muito estresse, aumenta o nível de cortisol e a gente quer compensar isso com recompensa rápida a curto prazo. Né? No caminho da universidade para minha casa, eu passo em frente a 2 junk food, né? Então, era só eu entrar no carro, na hora vem na minha cabeça. Vai parar ali, vai comer um hambúrguerzinho daquele, sabe? Aquela promoção. Aquela promoção, né? E hambúrguer é gostoso, né? Fácil de comer, molinho, não precisa nem mastigar muito. Né? E olha só, o gatilho é entrar no carro e pegar aquele caminho. O que eu comecei a fazer? Eu tenho que voltar para casa. Eu vou mudar o caminho. Então, eu mudo o gatilho para não ter a inserção daquele comportamento. Porque o seu cérebro, ele vai direto. Entrou no carro, ele já pensa no tal do sanduíche. Perfeito. Então, se você vai para a academia e chega em casa do trabalho para ir para a academia e chega lá, você fica negociando, não faça isso não. Leva a roupa junto. Não dá chance para o seu cérebro, não. Não tem negociação. Não tem negociação. Ou você é protagonista da sua vida, ou você não é. Não é isso? Simples assim. Né?
Então, Gustavo, muito, muito, muito obrigada, viu, por todas essas explicações, porque não é todos os dias que nós temos um profissional maravilhoso desse compartilhando conosco gratuitamente informações, conhecimentos que ele adquiriu durante muito tempo, né, doutor Gustavo? Gastou muita energia, muitos recursos, muito investimento e hoje está aqui para fazer da sua vida uma vida melhor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, muito obrigada pela sua companhia e eu quero aqui agradecer os nossos parceiros de trabalho, a Joias da Vanessa, inclusive está aqui usando, né? Muito lindo. Krav Maga Bushido, que é a arte marcial que eu faço. Verso Taubaté by Jane Salgado. Joel Crozariol, responsável pelo nosso cabelo e maquiagem. Dr. Pedro Machado, que é médico dermatologista e responsável pelos procedimentos invasivos aqui que nós fazemos. Dr. Olavo Costa, cirurgião dentista, especialista em próteses. E Luz e Luxo, bijuterias finas. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Até semana que vem.